Agora nós vamos falar com ele, o nosso homem das máquinas do APAN. Tá ao vivo às 7 da manhã. Domingo. Mas você tem durante todo dia na Panflix. Tá na Panflix, tá que é no um streaming programa também. sensacional. Tudo que é máquina, Muito bem iate, produzido. helicóptero, tudo que tem máquina, Sensacional. o cara manja. E vou dizer uma coisa pra você, um dos caras mais respeitados na indústria automobilística. Galvão Bueno se ajoelha pra ele. Um Exato. cara respeitado na Fórmula 1. Perguntar que carro Sim. vai comprar. Tem uma baita história. E vou dizer uma coisa pra você, um dos caras mais legais que tem, porque não é estrela. Não, é um não. cara gente boa Cumprimenta. e um profissional competente, que é o Alex Ruffo, e vem aqui conversar com a gente e trazer sempre novidades, e as pessoas gostam muito das conteúdo. curiosidades do seu conteúdo. Tudo bem, Alex? Tudo ótimo, vocês aqui. Você percebe, Fala, Emílio, a Lelê. gente parece que combinou, né? Temos Men in Black. Men Se in colocar Black, o óculos aqui é. escuro, Tommy Lee Jones. rapar a cabeça de alguém, vai parecer até um CQC, Tommy Lee né? Jones veio, caralho. Mas vamos lá, Emílio. Na semana passada, pela primeira vez, este ano, os carros foram para a pista da Catalunha para os testes da pré-temporada. E uma das principais mudanças que aconteceram nos carros foi exatamente a aerodinâmica, para não causar turbulência. Mas antes que os caras avaliassem a turbulência dos carros, veio uma outra turbulência, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. E isso causou um impacto muito grande na Fórmula 1, até um movimento liderado pelo Sebastian Vettel, que foi ele o cara que levantou a bandeira de terminarem, ou seja, acabarem com o GP da Rússia, que estava programado para o dia 25 de setembro. Isso acabou virando um efeito dominó. Os pilotos apoiaram o Sebastian Vettel, ele é o presidente do GPDA, que é o Grand Prix Drivers Association, ou seja, a associação de pilotos. O Hamilton apoiou, o Max Verstappen apoiou e acabaram cancelando. Só que as consequências foram ainda mais graves e ontem, ou seja, na quinta-feira, foi cancelado, foi banido o GP da Rússia. Existia um contrato de 5 a 7 anos ainda para acontecer o GP da Rússia em Sochi, e a FIA rasgou esse contrato. Então, o GP da Rússia está banido, é uma pena, não pelo momento político, que eu acho que está totalmente certo, mas a pista era espetacular, os pilotos gostavam muito do circuito de Sochi, e não fica por aí. Isso esbarrou também numa equipe, na equipe Haas. A equipe Haas tem um piloto russo, que é o Nikita Mazepin, né, companheiro do Schumacher, e o Nikita, o pai do Nikita, que é o Dmitry Mazepin, ele que levou o principal patrocínio para a equipe, que é o Uralkali, que é uma companhia muito grande de fertilizantes. Embora isso não tenha uma ligação direta com o governo, o Dmitry Mazepin tem uma relação muito grande com o Putin. É muito amigo do Putin. Então, a primeira coisa que o Gunther Steiner, que é o chefe de equipe, fez foi tirar a marca, ou seja, aboliram o patrocínio, não tem mais o patrocínio russo, e também a bandeira russa do carro. Mais uma, o Nikita Mazepin, como russo, a FIA não está abolindo em nenhuma das categorias que estão sob o guarda-chuva, nem no Mundial de Rally, nem na Fórmula E. Porém, o Boris Johnson já declarou que os russos estão vetados de entrar no país. Então, assim, o Nikita Mazepin não poderia, por exemplo, competir no GP de Silverstone. E isso vai acontecer em outros países. Então, ficou uma vaga no carro do Nikita Mazepin. Ou seja, a Haas tem uma vaga agora para ser ocupada e está sendo disputada entre Pietro Fittipaldi, que era já o piloto de testes há 2 anos, 3 anos, ele está ali nessa fila, e também o Antônio Giovinazzi. E qual que é a preferência, de repente, da equipe nesse momento? É o Giovinazzi, porque é um piloto italiano, tem o apoio da Ferrari, a Ferrari que fornece os motores para a equipe Haas, e com isso pode ter um acordo de fornecimento gratuito ou um grande desconto para levarem o piloto italiano. Mas não fica por aí. A gente não tem piloto brasileiro desde 2017. O último piloto brasileiro na pista foi o Felipe Massa, em 2017, quando ele se despediu definitivamente da Fórmula 1. Ele compete em outras categorias e o brasileiro sempre sonhou em ver um piloto brasileiro. E esse ano, quem leva? Então, esse ano a briga vai ser boa, tem uma prova a mais no calendário, são 23 provas. Saindo do GP da Rússia, deve entrar a Turquia, mas na minha leitura, Emílio, 4 equipes
vão estar muito fortes. O regulamento era para ter acontecido a mudança no ano passado, não aconteceu por conta da pandemia, e nesse ano os carros vêm totalmente zerados, são carros novos, ou seja, não tem essa história de conhecer bem a pista, de andar bem naquela pista, o piloto está mais acostumado com o carro. Todo mundo parte do zero. Eles fizeram mudanças para privilegiar a aerodinâmica do carro e facilitar mais a ultrapassagem. Com o carro das temporadas anteriores, acontecia uma turbulência muito grande, principalmente na traseira do carro. Então, toda aquela turbulência que chama o drag, né? Ele impedia que um piloto que viesse atrás se aproximar na hora de... Lembra aquela história de pegar o vácuo, isso aí? Não estava acontecendo isso, porque quando ele se aproximava a menos de 1 segundo, a turbulência era muito grande, esse ar que vinha não era um ar limpo, como eles falam, e a turbulência afetava a aerodinâmica do carro que vem atrás. Então o cara perdia, inclusive, a dianteira do carro. Com esse novo regulamento, eles tiraram muitos apêndices da aerodinâmica, ou seja, da lateral do carro, mudaram a asa dianteira também e otimizaram essa aerodinâmica para o ar correr mais fluido em volta do carro inteiro e na asa traseira morrer ali a turbulência. Então vai permitir mais ultrapassagem. As rodas também estão maiores, são agora de 18 polegadas, para ter mais aderência, por exemplo, nas saídas de curva. O carro vai ser mais rápido, mas muitos pilotos já falaram que, olha, vai ser mais rápido, a gente vai ter que ver se na hora para valer ele vai frear bem também, porque o carro é muito mais pesado. Então vem um carro mais rápido e aí com um tempero muito bom para 4 equipes. Para a equipe Mercedes, que essa nunca perdeu o prumo, desde que foi campeã a primeira vez lá com o Hamilton. A equipe está muito bem acertada e começou a trabalhar esse carro não no ano passado, há 2 anos atrás. Por isso que o ano passado a Mercedes não andou tão bem, andou muito bem a Red Bull. Porque a Red Bull concentrou todas as forças na temporada de 2021, enquanto Mercedes, Ferrari e McLaren já estavam trabalhando o carro desse ano. Então esse ano a gente pode ver as 4 grandes, que sempre foram equipes mais fortes aí, disputando de igual para igual. McLaren, Ferrari, a Mercedes e a Red Bull, que vem com o campeão Max Verstappen. Então acho que a gente pode ter Lando Norris andando bem, a gente pode ter Hamilton andando muito bem, Max Verstappen, o próprio Carlos Sainz. E respondendo a tua pergunta, para mim esse ano ninguém tira do Hamilton. O cara vem com a torce pro Hamilton. Você torce pro Hamilton. Veio com a camisa dele. Ele vem com a camisa do Hamilton. O ano passado ele chorou que o Hamilton não ganhou. Quase não vim aqui na segunda-feira no Jornal da Manhã em depressão por o Hamilton terem tirado o campeonato do Hamilton. Não vem não. Que era fã do Ayrton Senna pra cacete. Não vem não. Tiraram. O cara é fã do Hamilton. Tiraram o campeonato Não, do Hamilton, a inspiração dele é o Ayrton Senna. Era o Sami. O Sami não tá nem aí. Sami tá corrigindo prova. Tá na planilha. Ele tá vendo. O que você vai ter na terça, Sami? Squash? Não, quer assim, mudar nota 10, só tem 4,5, 3,5, 3,2. O que mais, ô Rufo? O que mais? Tem mais alguma? Não, eu acho que é isso. A gente tem a primeira prova agora no dia 20 de março, daqui a 2 semanas. Começa no Bahrein, termina no dia 19 de novembro no Catar. 13 de novembro em São Paulo, GP de São Paulo. E a grande novidade é dia 5 de maio em Miami, que eu acho que todos aqui já estão com o ticket na mão para assistir a prova de Miami. Então, Miami na rua? Miami Circuito de Rua. Legal, bonito. Isso vai ser bem legal mesmo. Outras provas voltam para o calendário que tinham saído por conta da pandemia e voltam agora, que são Austrália, Singapura e Japão. Ou seja, o Japão decidiu vários grandes... Inclusive, você lembra? 91, 90, com Ayrton e Alan Prost, os dois brigando, um tirando o outro do carro. Histórico. Sempre foi. No Japão, o Brasil também decidiu alguns, agora como penúltima etapa, dificilmente vai decidir. Mas no fundo é isso, a gente tem que torcer por um campeonato muito limpo e que vença o Hamilton. Parabéns aí pelas pautas. É isso aí. Alex Rufo continua aqui na programação da Jovem Pan, você pode acompanhá-lo no Máquinas da Pan. E tem também, se você quiser, mande a sua ideia. O que foi, Leo? Sugestão de pauta. Tô dando um oi pro nosso convidado Paulão. Só dá um tchau. Mas enfim. Você gosta do Paulão? O Paulão é espetacular. Pauta dele, viu, Paulão? Pode vir. Apaixonado por você. Acho que você é um tesão. E não só como pessoa, como profissional. Só uma pauta pra seguir ele na rede social. E eu, se você me permitir, a gente tava conversando aqui nos bastidores. Na semana que vem, você podia trazer as pautas da guerra, como Volkswagen, Porsche e inclusive Malandrinho. Malandrex, né? Cara, tem dois carros foram lançados, um entre guerras, em 1930, o Volkswagen, por ideia, acreditem se quiser, de Adolf Hitler, que queria um carro popular na Alemanha. E o Porsche que desenhou. Exatamente, Porsche. Ferdinand Porsche. Ele que criou o Volkswagen.
E também o Jeep. O Jeep foi criado em 1941, completou 80 anos no ano passado. E também uma curiosidade que eu vou deixar para o próximo programa, por que o nome Jeep? É uma história muito interessante. Boa. E quanto vale um tanque de guerra? E você sabia que o Jeep, os primeiros Jeep, o parafuso da roda era da Ford, tem o F da Ford. Essa eu não sabia. Essa você não sabia. Ele acabou de inventar também. Será que não é do Ford Willys isso? Não. Porque existe o Jeep Willys. Cuidado. Você vai ver, vai pesquisar. Nossa, estudar. O Ford 41, o Ford 40. Pô, tô falando pra você, pô. Cara, trabalhando em oficina. O Jeep, Vamos atrás da informação. o nome do Jeep, ninguém sabe direito de onde veio. Mas você sabe qual é a maior, ou seja, para onde aponta o norte do nome do Jeep? É uma história muito interessante. Conta aí. Até eu descobri, quem fez a pesquisa foi o próprio Alexandre Aquino da Jeep. Os soldados americanos na guerra, então antes de 1941, acompanhavam muito o Popeye. Gibi. Liam muito gibi. Sim. E um dos personagens, que é uma mistura de cachorrinho com um extraterrestre, que se chamava Jeep, fazia esse barulhinho Jeep, Jeep. Quando apareceu a história do Jeep entrar na guerra, foi batizado em homenagem à maior leitura dos cómics que tinham os soldados da guerra, que era esse cachorrinho que aparece nos cómics do Popeye. Tem essa história, mas tem uma outra que é o Jeep, que é uma sigla. General Purpose. Isso. Que você sabe tudo. Pelo amor de Deus. Sabe Alex mesmo, sabe tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. Por isso é utilitário. Eu uso para qualquer tipo de serviço. Mas um carrão, né? Um carrão, né? O carro, Emílio, o Jeep era muito bem bolado e foi muito bem projetado para a guerra, que se você desmontasse, os soldados conseguiam montar. Era muito simples de tirar o motor, de colocar o chassi, de colocar as rodas. Eles eram embarcados em aviões para lá, em caixas, que nenhum outro veículo conseguia ser tão compactado e tão fácil a montagem dele. Era muito simples mesmo. Então, por isso que é sucesso até hoje. Tem o clube do Jeep, Daniel Zuckerman. Clube do Corcel, clube do Jeep. Clube do Corsa. Clube do Jeep é um Eu clássico. gosto muito do Corsa, Jeep, tá lá. mas bebe muita gasolina. Foi o carro que mais... O Sammy tinha também um O Jeep. Sammy Sammy tá no Sammy clube tem um da Compass Lamborghini. que ele deu pra mãe dele buscar o filho. O Sammy, ele aluga um carro, ele paga 10 pau por mês de aluguel. Não, é verdade. De gasóleo. Queria mandar um beijo Na boa pra permuta, a gente ficou Unidas, sabendo. Boa Permutas. Só E que ele o não meu posta carro nada. Desta mesa é o terceiro. Muito bem. Não. Não é Pior. Lá vem Eu não vou ele. dizer que eu quais nem são tenho os carro. outros. Deixa eu Tem só... carros Cada feitos sem em carro aqui. Stuttgart.